Você está sabotando o seu sucesso inconscientemente. Hoje vou te mostrar uma verdade chocante sobre o ego que está limitando o seu crescimento pessoal e financeiro. Imagine você olhando para um espelho que reflete não apenas sua imagem física, mas também seus pensamentos mais secretos. O que você vê? Um reflexo que às vezes se esconde, evita confrontar determinadas verdades sobre si mesmo. E isso está te impedindo de ir além. Você já notou como algumas pessoas parecem sempre estar um passo à frente em sua carreira e vida pessoal? Elas não são necessariamente mais talentosas ou inteligentes do que você. A diferença é invisível, mas profunda. Elas têm uma relação consciente com seu ego. Você está aqui porque já entendeu que há algo maior acontecendo além da superfície. Agora pense em suas últimas 2 semanas de trabalho e vida pessoal. Quantos momentos você parou para pensar: essa pessoa só quer se promover, ou esse colega só quer chamar atenção? Esses julgamentos são reflexo de um ego que interpreta o mundo através da lente da competição, não da colaboração. Você já notou como esse tipo de pensamento te faz sentir? Uma leve irritação, talvez até um sentimento de inferioridade. Mas aqui está a verdade chocante. Quando você se concentra no que os outros estão fazendo para parecerem mais importantes do que você, na realidade, é o seu próprio ego que está buscando validação. E isso te impede de enxergar as oportunidades reais à sua frente. Agora pense em uma situação recente onde você sentiu ciúme ou inveja. Como foi essa sensação? Você pode ter sentido um aperto no peito, uma raiva interna que não sabia por que estava lá. Mas aqui está o segredo. Quando você se concentra naquilo que os outros têm em detrimento do que você tem, é como se estivesse dando poder ao seu ego para te fazer sentir inferior. E aqui vem a grande questão. O que acontece quando você deixa esse tipo de pensamento ocupar sua mente? O segredo está no fato de que esses sentimentos negativos são criados por um ego que quer estar sempre em primeiro lugar, mesmo que isso signifique diminuir os outros, e isso te impede de crescer. Você já notou como algumas pessoas parecem ser capazes de lidar com qualquer situação e ainda manter a calma? Elas não estão simplesmente mais preparadas ou talentosas do que você. O segredo está em sua relação com o ego. Elas sabem quando ele está tentando controlar suas emoções. Agora pense na última vez que você sentiu raiva ou frustração por uma situação que, no fundo, não era tão ruim assim. Você pode ter percebido esse sentimento como algo inevitável e natural, mas aqui está o segredo. Quando você reage negativamente a situações pequenas, é porque seu ego está tentando proteger sua autoimagem. E se por um momento você parasse de julgar os outros e começasse a observar seus próprios padrões internos? O que aconteceria se você deixasse para trás esses hábitos inconscientes e passasse a enxergar as oportunidades verdadeiras em seu caminho? Você já notou como algumas pessoas parecem sempre estar abertas a novas experiências e desafios, enquanto outras simplesmente ficam no lugar? O segredo está na relação que cada um tem com o próprio ego. Aquelas mais dispostas estão deixando para trás os medos internos. Agora pense em uma situação recente onde você teve a oportunidade de aprender algo novo e desafiador, mas hesitou. Você pode ter pensado: não sou bom nisso, ou isso é muito arriscado. Mas aqui está o segredo. Quando você se recusa a dar um passo além do conforto, seu ego está protegendo sua zona de conforto. E se por um momento você parasse de evitar esses desafios e começasse a encará-los diretamente? O que aconteceria se você deixasse para trás o medo de falhar e abraçasse as oportunidades verdadeiras? Você já notou como algumas pessoas parecem sempre estar criando valor e riqueza, enquanto outras simplesmente ficam no lugar? O segredo está na relação que cada um tem com o próprio ego. Aquelas mais dispostas estão deixando para trás os medos internos. Agora pense em uma situação recente onde você teve a oportunidade de criar algo novo e valioso, mas hesitou. Você pode ter pensado: isso é arriscado, ou eu não sou bom o suficiente. Mas aqui está o segredo. Quando você se recusa a dar um passo além do conforto,
Seu ego está protegendo sua zona de conforto. Você já notou como algumas pessoas parecem sempre estar ajudando os outros, enquanto outras simplesmente ficam no lugar? O segredo está na relação que cada um tem com o próprio ego. Aquelas mais dispostas estão deixando para trás os medos internos. Agora pense em uma situação recente onde você teve a oportunidade de fazer algo bom por alguém, mas hesitou. Você pode ter pensado: isso não me beneficia diretamente, ou eu preciso cuidar primeiro do que é meu. Mas aqui está o segredo. Quando você se recusa a ajudar os outros, seu ego está protegendo sua zona de conforto. E se por um momento você parasse de evitar esses atos de bondade e começasse a encará-los diretamente? O que aconteceria se você deixasse para trás o medo de não ser recompensado imediatamente e abraçasse as oportunidades verdadeiras? Você já notou como algumas pessoas parecem sempre estar fazendo escolhas alinhadas com seus valores mais profundos, enquanto outras simplesmente ficam no lugar? O segredo está na relação que cada um tem com o próprio ego. Aquelas mais dispostas estão deixando para trás os medos internos. Agora pense em uma situação recente, onde você teve a oportunidade de fazer algo significativo e alinhado com seus valores, mas hesitou. Você pode ter pensado: isso não vai me levar a lugar algum, ou eu preciso cuidar primeiro do que é meu. Mas aqui está o segredo. Quando você se recusa a agir conforme seus verdadeiros valores, seu ego está protegendo sua zona de conforto. E se por um momento você parasse de evitar essas escolhas difíceis e começasse a encará-las diretamente? O que aconteceria se você deixasse para trás o medo de não ser recompensado imediatamente e abraçasse as oportunidades verdadeiras? Você já notou como algumas pessoas parecem sempre estar aprendendo coisas novas, enquanto outras simplesmente ficam no lugar? O segredo está na relação que cada um tem com o próprio ego. Aquelas mais dispostas estão deixando para trás os medos internos. Agora pense em uma situação recente onde você teve a oportunidade de aprender algo novo e desafiador, mas hesitou. Você pode ter pensado: isso é arriscado, ou eu não sou bom o suficiente. Mas aqui está o segredo. Quando você se recusa a dar um passo além do conforto, seu ego está protegendo sua zona de conforto. E se por um momento você parasse de evitar esses desafios e começasse a encará-los diretamente? O que aconteceria se você deixasse para trás o medo de falhar e abraçasse as oportunidades verdadeiras? Você já notou como algumas pessoas parecem sempre estar expandindo sua visão do mundo, enquanto outras simplesmente ficam no lugar? O segredo está na relação que cada um tem com o próprio ego. Aquelas mais dispostas estão deixando para trás os medos internos. Agora pense em uma situação recente onde você teve a oportunidade de ver as coisas de um novo ângulo, mas hesitou. Você pode ter pensado: isso é complicado demais, ou eu prefiro o que já conheço. Mas aqui está o segredo. Quando você se recusa a expandir sua visão do mundo, seu ego está protegendo sua zona de conforto. E se por um momento você parasse de evitar essa expansão e começasse a encará-la diretamente, o que aconteceria se você deixasse para trás o medo do desconhecido e abraçasse as oportunidades verdadeiras? Você já notou como algumas pessoas parecem sempre estar criando conexões valiosas, enquanto outras simplesmente ficam no lugar? O segredo está na relação que cada um tem com o próprio ego. Aquelas mais dispostas estão deixando para trás os medos internos. Agora pense em uma situação recente, onde você teve a oportunidade de fazer novas conexões, mas hesitou. Você pode ter pensado: isso é arriscado, ou eu não sou bom o suficiente. Mas aqui está o segredo. Quando você se recusa a expandir sua rede de relacionamentos, seu ego está protegendo sua zona de conforto. E se por um momento você parasse de evitar essas conexões e começasse a encará-las diretamente? O que aconteceria se você deixasse para trás o medo do julgamento alheio e abraçasse as oportunidades verdadeiras? Você já notou como algumas pessoas parecem sempre estar buscando crescimento pessoal, enquanto outras simplesmente ficam no lugar? O segredo está na relação que cada um tem com o próprio ego.
Aquelas mais dispostas estão deixando para trás os medos internos. Agora pense em uma situação recente onde você teve a oportunidade de buscar autoconhecimento e crescimento, mas hesitou. Você pode ter pensado, isso é demorado, ou eu preciso resolver problemas mais urgentes. Mas aqui está o segredo. Quando você se recusa a investir em seu próprio desenvolvimento pessoal, seu ego está protegendo sua zona de conforto. E se por um momento você parasse de evitar esse crescimento e começasse a encará-lo diretamente, o que aconteceria se você deixasse para trás o medo da mudança interna e abraçasse as oportunidades verdadeiras? Você já notou como algumas pessoas parecem sempre estar fazendo escolhas que alinham com seu propósito maior, enquanto outras simplesmente ficam no lugar? O segredo está na relação que cada um tem com o próprio ego. Aquelas mais dispostas estão deixando para trás os medos internos. Agora pense em uma situação recente onde você teve a oportunidade de alinhar suas escolhas com seu propósito maior, mas hesitou. Você pode ter pensado, isso é complicado demais, ou eu não sei o que meu propósito é. Mas aqui está o segredo. Quando você se recusa a buscar e seguir seu propósito maior, seu ego está protegendo sua zona de conforto. E se por um momento você parasse de evitar essa busca e começasse a encará-la diretamente? O que aconteceria se você deixasse para trás o medo da incerteza e abraçasse as oportunidades verdadeiras? Você já notou como algumas pessoas parecem sempre estar vivendo uma vida autêntica, enquanto outras simplesmente ficam no lugar? O segredo está na relação que cada um tem com o próprio ego. Aquelas mais dispostas estão deixando para trás os medos internos. Agora pense em uma situação recente onde você teve a oportunidade de ser verdadeiro consigo mesmo, mas hesitou. Você pode ter pensado, isso vai me magoar, ou eu preciso seguir o que os outros esperam. Mas aqui está o segredo. Quando você se recusa a viver uma vida autêntica, seu ego está protegendo sua zona de conforto. E se por um momento você parasse de evitar essa autenticidade e começasse a encará-la diretamente? O que aconteceria se você deixasse para trás o medo do julgamento alheio e abraçasse as oportunidades verdadeiras? Você já notou como algumas pessoas parecem sempre estar tomando decisões ousadas, enquanto outras simplesmente ficam no lugar? O segredo está na relação que cada um tem com o próprio ego. Aquelas mais dispostas estão deixando para trás os medos internos. Agora pense em uma situação recente onde você teve a oportunidade de tomar uma decisão ousada, mas hesitou. Você pode ter pensado, isso é arriscado demais, ou eu preciso garantir que tudo vai dar certo. Mas aqui está o segredo. Quando você se recusa a assumir riscos calculados, seu ego está protegendo sua zona de conforto. E se por um momento você parasse de evitar esses riscos e começasse a encará-los diretamente, o que aconteceria se você deixasse para trás o medo do fracasso e abraçasse as oportunidades verdadeiras? Você já notou como algumas pessoas parecem sempre estar aprendendo lições valiosas de seus erros, enquanto outras simplesmente ficam no lugar? O segredo está na relação que cada um tem com o próprio ego. Aquelas mais dispostas estão deixando para trás os medos internos. Agora pense em uma situação recente onde você teve a oportunidade de aprender algo valioso de seu erro, mas hesitou. Você pode ter pensado, isso vai me machucar, ou eu preciso esquecer isso e seguir adiante. Mas aqui está o segredo. Quando você se recusa a aprender com seus erros, seu ego está protegendo sua zona de conforto. E se por um momento você parasse de evitar essas lições e começasse a encará-las diretamente? O que aconteceria se você deixasse para trás o medo do fracasso e abraçasse as oportunidades verdadeiras? Você já notou como algumas pessoas parecem sempre estar crescendo internamente, enquanto outras simplesmente ficam no lugar? O segredo está na relação que cada um tem com o próprio ego. Aquelas mais dispostas estão deixando para trás os medos internos. Agora pense em uma situação recente onde você teve a oportunidade de crescer internamente, mas hesitou. Você pode ter pensado, isso é demorado ou eu preciso resolver problemas mais urgentes.
Mas aqui está o segredo: quando você se recusa a investir no seu crescimento interno, seu ego está protegendo sua zona de conforto. Você já notou como algumas pessoas parecem sempre estar buscando conexões profundas, enquanto outras simplesmente ficam no lugar? O segredo está na relação que cada um tem com o próprio ego. Aquelas mais dispostas estão deixando para trás os medos internos. Agora pense em uma situação recente onde você teve a oportunidade de criar uma conexão profunda, mas hesitou. Você pode ter pensado: isso é arriscado, ou eu não sou bom o suficiente. Mas aqui está o segredo. Quando você se recusa a buscar conexões profundas, seu ego está protegendo sua zona de conforto. Você já notou como algumas pessoas parecem sempre estar vivendo uma vida cheia de propósito, enquanto outras simplesmente ficam no lugar? O segredo está na relação que cada um tem com o próprio ego. Aquelas mais dispostas estão deixando para trás os medos internos. Agora pense em uma situação recente onde você teve a oportunidade de viver uma vida cheia de propósito, mas hesitou. Você pode ter pensado: isso é complicado demais, ou eu não sei o que meu propósito é. Mas aqui está o segredo. Quando você se recusa a buscar e seguir seu propósito maior, seu ego está protegendo sua zona de conforto. Você já notou como algumas pessoas parecem sempre estar fazendo escolhas alinhadas com seus valores mais profundos, enquanto outras simplesmente ficam no lugar? O segredo está na relação que cada um tem com o próprio ego. Aquelas mais dispostas estão deixando para trás os medos internos. Agora pense em uma situação recente onde você teve a oportunidade de fazer escolhas alinhadas com seus valores, mas hesitou. Você pode ter pensado: isso não vai me levar a lugar algum, ou eu preciso cuidar primeiro do que é meu. Mas aqui está o segredo: quando você se recusa a agir conforme seus verdadeiros valores, seu ego está protegendo sua zona de conforto. E se por um momento você parasse de evitar essas escolhas e começasse a encará-las diretamente? O que aconteceria se você deixasse para trás o medo do julgamento alheio e abraçasse as oportunidades verdadeiras? Você já notou como algumas pessoas parecem sempre estar expandindo sua visão do mundo, enquanto outras simplesmente ficam no lugar? O segredo está na relação que cada um tem com o próprio ego. Aquelas mais dispostas estão deixando para trás os medos internos. Agora pense em uma situação recente onde você teve a oportunidade de expandir sua visão do mundo, mas hesitou. Você pode ter pensado: isso é complicado demais, ou eu prefiro o que já conheço. Mas aqui está o segredo: quando você se recusa a expandir,